falar de financiamento sem falar de orçamento, de execução, de planejamento, como vocês puderam perceber e percebem isso no dia a dia. Bom, a ideia hoje, acho que primeiro, né, esse é um tema que provocou em vocês algumas reflexões relacionadas à organização e formação do financiamento no SUS, os atos normativos, a importância do planejamento da saúde para a gestão orçamentária, né, a importância de compatibilizar o planejamento, os instrumentos não financeiros com o financiamento e a execução. E aí, acho que a proposta desse encontro aqui hoje, dessa plenária, compartilhar um pouco dessas reflexões, compartilhar as boas práticas, compartilhar posicionamentos e produzir novas reflexões também entre os que estão aqui, né? E aqui a gente está com a equipe AOC, facilitadores, consultores, especialistas, Luane Júnior, com o CONAS, com a Tininha, eu não vi, mas deve estar entrando em breve. O Ministério da Saúde também, a gente tem a participação tanto do Núcleo Central quanto da CEINSF. Então, de alguma forma, essa plenária vai ser um momento aqui entre nós de compartilhamento e de reflexão das questões trazidas por vocês ao longo dessa trilha e que, de alguma forma, ainda não tenham sido respondidas. Para conduzir, para mediar esses próximos passos, eu vou chamar a Niara. Antes, eu só queria falar uma coisa, né? A proposta desse momento é que ele funcione mais ou menos no formato de talk show. E, gente, talk show nada mais é do que uma conversa entre pessoas, né? Entre uma ou mais, entre um grupo de pessoas, para discutir tópicos que vão ser sugeridos, tá? E aí a Niara vai contar um pouquinho mais aí como vai funcionar isso e vai dar sequência nessa mediação. A gente vai estar aqui sempre apoiando vocês. Fiquem muito à vontade, né, para conversar via chat, para levantar a mão, para fazer perguntas. Esse momento é muito oportuno por conta disso, né? Uma oportunidade que a gente tem para compartilhar aí essas reflexões entre as secretarias de todo o Brasil, tá bom? Então, que tenhamos uma boa plenária. Um último lembrete, ela está sendo gravada, tá? E aí depois a gente, inclusive, isso é um instrumento de compartilhamento aí entre outras pessoas que não puderam estar aqui hoje, tá bom? Boa tarde. É contigo, Eliana. Com a gente. Obrigada, Paula. Boa tarde, queridos e queridas, sejam bem-vindos. Eu não vou me alongar, porque hoje a plenária promete. Esse espaço é um espaço que é de vocês, pelo que a gente já viu do percurso de vocês na nossa trilha PDA, acho que foi um tema bastante aquecido. Eu estou com um prazer enorme aqui de ter duas pessoas que participaram ativamente, acompanharam a conversa, o diálogo de vocês na plataforma. Então, estão super aqui aquecidos para iniciar o nosso bate-papo. Mas antes disso, eu só queria trazer aqueles lembretes, né? Um momento assim, antes de iniciarmos a nossa sessão de cinema, né? Alguns avisos. Então, vamos lá. Para que a nossa experiência seja a melhor possível, nós aqui queremos reforçar que o bate-papo está à disposição. Já tem algumas pessoas que falaram que talvez tenham dificuldade de abrir áudio, vídeo, então vocês fiquem à vontade de se colocar no bate-papo, porque tanto eu quanto os consultores técnicos que não sei já estão aí, Helena, Gilson, Clara, Paula, Cássia, Giva e os próprios especialistas, nós estaremos aqui o tempo inteiro, então, e os próprios colegas de vocês, vocês que estão na SES vão também, podem nos ajudar aqui a favorecer essa interação. Acho que também é importante a gente pedir, dada a riqueza, a pluralidade e a vontade de ouvir todos, que as participações, o tempo de fala, tente ficar aí, né, no seu limite, em 2 minutos cada um, para que a gente consiga circular, para que a gente consiga se ouvir e que as boas práticas também apareçam, porque pelo que a gente viu, tem muita coisa aqui que nós gostaríamos que fosse compartilhada, né? Acho que se caso alguém tenha alguma dificuldade ainda de acessar, também tem uma equipe de apoio aqui que vai ajudar a como se manifestar levantando o ícone da mão, tanto pelo celular quanto pelo computador, certo? É só pedir um help aqui que a gente ajuda no privado, tá bom? Acho que é isso, as orientações gerais foram dadas, agora acho que a gente já pode iniciar aqui esse momento, trazendo, convidando, quero convidar o Antônio Carlos Júnior, né, que é contador, o currículo é vasto, então eu tenho a minha cola aqui do lado, contador, especialista em finanças e atualmente está como assessor técnico do CONAS,
Também atua como diretor executivo do Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, além de outros órgãos do Ministério da Saúde. E, compondo a dupla aqui de especialistas, nós temos a Luana Tironi, que é enfermeira, mestranda em saúde coletiva e atualmente está como apoiadora do COSEMES do Paraná, né? Possui experiência em equipe de saúde da família, coordenação da atenção básica e auditoria hospitalar. Então, acho que vocês sabem qual foi o movimento, vocês passaram por um percurso ao qual vocês culminaram na construção de uma questão de aprendizagem pelo coletivo, e a gente já queria levantar uma bola inicial, depois eu quero deixar vocês fiquem à vontade para entrar no jogo. Júnior, Luana, vamos lá. Primeira pergunta que a gente tem para vocês aqui, olhando todo o compilado que veio. Por que? Acho que financiar o SUS é algo que é muito, né, óbvio, mas conta, olhando para o momento que nós estamos hoje, por que ainda continuar financiando o SUS? A gente queria jogar essa bola aqui para vocês iniciarem, dizendo na perspectiva de vocês o porquê isso ainda se mantém tão importante. Niara, nós não combinamos a ordem. Eu falo primeiro, Júnior, você vai na sequência? Pode ser? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar em conjunto. Primeiramente, eu quero dar uma boa tarde a todos e todas, né? Que possamos trabalharmos, aprendermos um com o outro nesse momento aqui, né? Vamos estar conversando um pouquinho com as nossas experiências, vivências, né? E trajetória. Só na realidade, acho que corrigindo, Niara, eu não, porque a equipe da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná está aí, eu vi a Sandra já, um grande abraço a Sandra, o Anderson eu vi aí também, eu não estou mais no COSEMES Paraná, né? Eu estou só na graduação da saúde coletiva e na consultoria da rede colaborativa. Por que financiar o SUS, né? Eu acho que eu vou começar com uma abordagem mais ampla, e aí, assim, nós temos aí, vamos aproveitar também o Júnior, nosso contador, olha que beleza, nós temos à tarde aí um contador, e o Júnior sabe que eu gosto muito, a gente tem feito uma boa dupla aí na discussão, né? Mas quando eu falo assim, por que financiar o SUS? O que remete, né? o que traz a nossa lembrança. Primeiro que o SUS é uma política pública de saúde, considerada a maior política pública do mundo. E no caso do Brasil, né, o SUS ele é uma forma da gente combater as desigualdades sociais. Além da gente promover a questão da saúde, da questão da integralidade do cuidado do ser humano, ele também é uma forma de combater as desigualdades sociais. É uma forma que nós temos de financiamento onde a gente possa avançar nas discussões sobre os desequilíbrios horizontais e verticais do nosso federalismo tributário, né? Então, o SUS, eu me incomodo muito, né? Eu, como professora de saúde coletiva, do internato de medicina, me incomodo muito quando eu vejo alguns colegas falando um pouco assim, eu não uso o SUS. Será que a gente não usa o SUS? O SUS tem que estar no nosso sangue, na nossa defesa, na nossa fala da prática do dia a dia. Mas eu não compro remédio no SUS. Não compro, compro na rede particular. E quem que dá o alvará de licença, né? A licença sanitária para essa farmácia particular fazer essa aquisição desse medicamento, né? E então, eu acho que o SUS ele tem que estar enraizado culturalmente numa defesa. Acho que a primeira questão é essa. E quando a gente fala de financiamento do SUS, o porquê financiar o SUS, é porque a gente tem uma famosa frase que a gente acaba usando muito: saúde não tem preço, mas tem custo e custa caro, né? Então, nós precisamos, sim, de financiamento do SUS, nós precisamos de um SUS fortalecido, nós precisamos de um SUS que possa combater as desigualdades, nós precisamos de um SUS com equidade, que considere as necessidades desse território, que consiga evidenciar essas dificuldades
e que a gente consiga promover saúde impactando no cotidiano, na vida das pessoas, que possa impactar na mudança cultural, que possa impactar dentro do seu território, dentro da sua casa, dentro da sua rotina. E eu acho que é um exemplo muito claro do porquê que nós temos que financiar o SUS, e um SUS estruturante, para que esse SUS seja um SUS com estrutura de fato, que consiga atender os nossos princípios, nossas diretrizes postos desde lá da nossa Lei 8080, é a questão que nós vivenciamos do Covid. Né? Então, o SUS ele é uma política de saúde para todo o território. Ele não é um SUS só municipal, ele não é um SUS só federal, ele não é um SUS só estadual. Ele é um SUS onde abrange todos e todas dentro desse grande território. Acho que para aquecer um pouquinho, resgatar essa questão da nossa necessidade da defesa do SUS. Júnior. Bom, pessoal, boa tarde a todos, a todas. Eu quero deixar também aqui registrado a minha satisfação de ter sido intimado a participar desse projeto. É um projeto de capacitação, de qualificação, muito importante e ajuda a explicar o porquê financiar o SUS, né? E nós combinamos de que nós vamos falar o óbvio aqui, né? O óbvio tão difícil, às vezes, de se falar, de se comentar, mas a gente, quando a Niara faz essa pergunta, né, o por que financiar o SUS, é para manter a universalidade, né? Não vamos fazer aqui um levantamento de quem tem planos de saúde aqui nessa nossa plenária, né? Mas isso é uma discussão também importante. Mas o SUS é o grande plano de saúde do Brasil, né? E nós temos que parar de olhar para o SUS como se fosse assim um atendimento às pessoas menos favorecidas, porque as mais favorecidas têm condições de pagar um plano de saúde, né? Então, sempre aquela história, né? A mão na massa, ela é feita no SUS. Se não fosse o SUS nesse processo pandêmico que nós estamos envolvidos, né? E não é um decreto que vai estabelecer quando sairemos dele, né? A gente passou aí 2 anos, praticamente 2 anos e pouquinho, começou em março, né, de 2020 e mudou a nossa vida. E a gente viu que o SUS, apesar dos pesares, né, apesar de tudo aquilo que se tem, porque hoje a imprensa gosta mais de apresentar o negativo, o que vende são notícias negativas, notícias positivas não tem muita repercussão, né? Mas o porquê financiar o SUS é para nós termos atendimento universal, né? Para todos, pessoas qualificadas, né? Em todos os níveis, né? Não só na atividade de meio, que ela é fundamental para que a atividade finalística se desenvolva. Então, nós precisamos ter um financiamento adequado, precisamos ter gasto, e a Luana fala muito bem que o SUS não pode ser visto como despesa, ele é visto como investimento na acepção da palavra e sem variantes contábeis, né? Nessa questão de investimento é toda a aplicação dos recursos na saúde da população. Então, a questão, né, da universalidade, para mim, importantíssima, todos têm que ser atendidos. Então, nós temos que trabalhar no sentido de que isso aconteça 24 horas por dia, né? Não estabelecendo horário. Obviamente que as pessoas não podem ser sobrecarregadas, né? Por isso que você tem aí a questão de formatação de equipes, de especialistas, né? Das especialidades de atendimento e em diversas horas. Aquelas que não são mais sérias podem ser vistas podem ser colocadas num horário mais de frequência, mas você não pode fechar portas, né, em horários, né, de madrugada, no início da manhã, porque a doença não tem hora para aparecer, a necessidade não tem hora para aparecer. Então, a importância, né, de um financiamento adequado para o Sistema Único de Saúde é fundamental, assim como também no desenvolver aqui da nossa plenária, né, a questão da própria execução dos recursos, né, por profissionais que não são profissionais médicos, enfermeiros ou profissionais, contadores, administradores, economistas, assistentes sociais, etc, etc. Então, isso é uma integração de saberes que vai fortalecer o SUS. E para isso acontecer, você tem que ter um financiamento adequado, você tem que ter as equipes sempre à disposição da população
E isso é o que eu chamo de transformar o recurso público em serviço. Então, o financiamento ele tem que ser mantido, tem que ser ampliado, e nós temos que buscar sempre a efetividade na aplicação desses recursos. Por hora é isso, né? Eu acho que a Niara vai ter mais perguntas, e depois, aqui durante os nossos minutos de conversa, e a gente acompanhou muito aí a plataforma, e ontem a gente estava brincando, que é o seguinte: se a gente conseguir responder todas as perguntas que vocês fizeram, todas as angústias de vocês, que não são poucas, e se somam às nossas, a gente vai ter resolvido o problema do SUS. Né? Porque, olha, eu nunca vi uma qualidade, né? uma gama de questões, né? De ansiedades, de propostas, como eu vi agora aqui na plataforma criada para atendimento de vocês. Então, esse curso, que eu chamo de um treinamento em serviço, né, é fundamental, fundamental. E a gente está aprendendo muito com vocês, né, pela experiência. Né, eu sou servidor público aposentado já, mas pela experiência de trabalho que a gente teve, que eu tive, né, ainda estou tendo aqui essa possibilidade de continuar desenvolvendo nessa área aqui no CONAS. Eu confesso a vocês que eu fiquei impressionado com a vontade que se percebe nas entrelinhas de várias escritas, né, no sentido da busca do aperfeiçoamento, na busca do conhecimento para ajudar a construção desse sistema fantástico, fabuloso, o maior do mundo, né, e que a gente tem orgulho, né, eu tive orgulho de como servidor público federal, ter a possibilidade de ter trabalhado no Ministério da Saúde, né, na questão do financiamento, na operação do financiamento, colocando recursos nos estados e municípios, com todas as dificuldades que se tem, e vocês conseguem perceber isso muito bem, né, pelo que vocês colocaram, contribuíram aqui na plataforma. Então, para mim é uma satisfação muito grande, um aprendizado também, né, a concordância em alguns temas e a discordância de alguns pontos colocados constroem o processo, né, de fortalecimento, né, nesse sistema aí, desde 1988, com a Constituição Federal, que substituiu um sistema que já tinha dado o que tinha, né, e transformou, né, toda a atenção numa questão universal. Para mim, né, tem outras questões, equidade, enfim, mas a questão da universalidade, para mim, é uma coisa que a gente tem que brigar, tem que manter da melhor forma possível. Por hora é isso, Aniara. Acho que eu vou na sequência, né, Aniara? Ótimo, é isso mesmo. Eu acho que é isso. Podemos fazer de maneira ininterrupta, e depois já temos comentários aqui na plataforma. E quero também já ir na sequência convidando vocês, já podem iniciar as inscrições das mãozinhas aqui, porque a coisa vai fluir. Então, compartilhar práticas que vocês acham que sejam exitosas, né, junto com os especialistas, junto com as outras secretarias. Então, esse movimento já pode começar aí a acontecer. Por favor, Luana. Aniara. Olá. Olá. Oi, Silvio. Não, ela já está falando, depois eu falo. Tá bom, então. Júnior, acho que a gente poderia abordar, falar um pouquinho, né, da questão de como que é a composição desse financiamento do SUS, né? Teve algumas questões ali sobre a questão da emenda constitucional 95, né, que a gente viu que teve algumas discussões no fórum, nós acompanhamos o fórum de vocês, né? Então, acho que a gente poderia abordar um pouquinho disso, e depois, na sequência, falar um pouquinho do planejamento e essa execução orçamentária, e aí, no final, a gente abre para considerações, perguntas, contribuições aí, né? O financiamento, gente, quem financia o SUS? Primeiro, todos nós. Começa por aí, né? O financiamento, ele vem do quê? Da arrecadação de impostos, né? O que a gente tem que entender é a composição do financiamento. O financiamento, ele é tripartite. E aqui eu vou reforçar, ele é tripartite. E aqui eu vou reforçar, ele é tripartite. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a atenção básica, o financiamento tem que ser tripartite. Eu quero dizer que a média e alta complexidade, o financiamento é tripartite. Eu quero dizer que a assistência farmacêutica, o financiamento é tripartite.
né? E esse processo tem que ser evoluído, essa discussão. O que a gente ainda entende é que, às vezes, as pessoas ainda não evoluíram, e aí não vou nem entrar no mérito da questão do teto, quem tem a gestão do teto da média e alta complexidade, chamado antigamente como gestão plena, que hoje a gente usa um outro nome, porque senão a gente vai estender demais aqui. Mas a gente tem que entender que o financiamento do SUS ele tem que ser tripartite. E aí é claro que a gente vê nesse processo desse financiamento, e o Júnior pode detalhar enquanto contador até mais com mais esclarecimento sobre essa composição desse financiamento, mas o que nós conseguimos ver é muito que uma diminuição dos investimentos em ações e serviços por parte da União, e aí entra a questão da emenda constitucional 95, e aonde que a gente vê um aumento dos gastos, né, em ações e serviços públicos de saúde pelos estados e municípios, né? Nós temos estados onde o mínimo constitucional, que tem lá desde a emenda constitucional 29, reforçado na lei complementar 141 de 12%, e nós temos estados gastando 16%, 17%. Os municípios não são diferentes. Os municípios, o mínimo constitucional é 15%, nós temos municípios gastando 30%, 32%. E aí aqui eu já vou dar um adendo. Nós temos esse aumento de investimento de recursos, né? Recursos próprios, vamos dizer, né? Do que é o mínimo constitucional da obrigatoriedade. E quando a gente olha nos saldos em contas, a gente vê bilhões parados nas contas. E aí começa-se a dificuldade em relação a orçamento e planejamento, né? Essa é a grande dificuldade no processo de trabalho. E é muito difícil, o Júnior sabe o que eu estou dizendo, é muito difícil as discussões nacionais quando eu tenho bilhões parados na conta. Eu sei que às vezes a gente tem insegurança da execução financeira, eu sei que nós temos problema na questão de monitoramento desse orçamento, dessa compatibilização dos instrumentos, mas nós também temos a dificuldade de qualificar esse processo de planejamento, e não tem como falar de financiamento se não abordar o planejamento. Isso não tem. Ou a gente trabalha juntinho, ou a gente não consegue, de fato, executar esse orçamento e esse financiamento. Acho que eu vou abordar um pouquinho isso, vou deixar o Júnior falar um pouquinho mais dessa composição desse financiamento, e depois a gente volta na compatibilização desses instrumentos. Então, um tema, eu vou tentar não ser muito técnico, porque a complexidade só vai aumentando, né? Mas a gente sempre tem que ter em mente, né, que o recurso ele segue sempre um rito, né? Você tem as questões fiscais que precisam ser levadas em consideração, porque a saúde ela é mais um componente dentro do sistema fiscal do Brasil, né? Eu tive a sorte de trabalhar na educação, na assistência social e na saúde. Então, o regramento para a execução, né, para as regras estabelecidas para a execução, são as mesmas para todo mundo. O que muda são as especificidades. Né? E a questão básica para mim é que na saúde você lida com vidas. Então, algumas coisas precisam ser melhores compreendidas, mas as normativas elas seguem uma regra igual para qualquer área de atuação. Então, a questão fiscal, a questão dos impostos arrecadados, né? A questão da composição, os limites, a gente sempre discute se eu tenho piso, se eu tenho teto, né? São discussões que, né, na área de economia, da economia, elas viram teses, né, extensas, e para quem, né, e para os simples mortais, muitas vezes a gente não consegue entender, né, esse emaranhado todo. O que a gente consegue entender é das necessidades que eu preciso ter na área de atuação que eu atuo, a saúde. E aí a Luana já deixou aí, já abriu a porta para a gente passar que nada acontece se eu não tiver o planejamento. Eu não posso ter uma visão meramente financista, né? Até porque no orçamento público, quando vai se fazer um orçamento público, eu faço o quê? Eu estimo a receita. Eu estimo a receita e eu fixo a despesa. É uma equação que tem que ser igual.
Então, se eu tiver dificuldade na arrecadação, obviamente, eu vou ter dificuldade na execução, né? E aí entra a questão da priorização, porque essa equação ela já existe, né, desde da lei do direito financeiro lá da 4.320 dos idos de 64, né, uma lei que nunca foi alterada, mas em 2000 veio a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que impôs algumas regras fiscais para que não acontecesse, a palavra que me vem à cabeça agora é que não acontecesse bandalheiras, né, na questão técnica fiscal da questão orçamentária. Então, esse regramento, essa liturgia, né, da questão do orçamento, ela passa inicialmente pelo planejamento. A visão que eu tenho que ter, e isso também eu fiquei muito assim, na dúvida pela algumas, obviamente a gente não leu tudo que vocês escreveram, mas onde eu li, em algumas situações eu ficava na dúvida se eu estava dando prioridade para a questão financeira ou se eu tinha entendido de que a questão principal era a questão orçamentária. Na realidade, tudo vai começar pelo um planejamento territorial para identificar, né, as necessidades territoriais. E aí, você começando por aí, obviamente, você vai ter que fazer o que todo mundo, isso já acontece, que nem abrir a torneira para sair água, né, a estimativa da receita, a fixação da despesa. Você começa com um plano plurianual, depois vem para um plano anual, depois você vem para uma lei orçamentária anual e você vem para a execução e depois vem para a conclusão, que é o relatório anual de gestão. Resumidamente, a coisa acontece assim. Então, para eu identificar a estimativa da receita, eu tenho que conhecer as fontes disponíveis, né? IPTU, ICMS, imposto de renda, né, o PIS. Então, tudo isso compõe as fontes de financiamento. E aí você tem, depois, na partição do orçamento, algumas coisas que funcionam, como eu falei, abrindo a torneira, e tem outras coisas que acabam criando dificuldade. Então, vamos logo de cara já começar a colocar as dificuldades, porque rompe um pouco a lógica do planejamento instituído nos territórios, que são as emendas parlamentares. E aí, assim, deixando claro também que ninguém é contra as emendas parlamentares, porque elas são uma fonte de recurso, né? Seguem o mesmo rito, a mesma liturgia, só que ela tem um componente político muito forte e muitas vezes é empurrado goela abaixo de estados e municípios para coisas que não estavam previstas no orçamento. E o fato de não estar prevista no orçamento e no planejamento, principalmente, não significa muita coisa, porque eu posso fazer as inclusões em épocas adequadas, mudar o rumo, etc, etc. Mas o que acontece é que muitas vezes isso aparece e empurrado goela abaixo, porque, obviamente, não existe possibilidade de você gastar qualquer recurso público se ele não tiver dentro da peça orçamentária. Aí existem os créditos adicionais que você vai utilizá-los, né? Normalmente a gente utiliza os suplementares, né? Porque ele vem reforçar alguma dotação. Mas as emendas parlamentares, elas acabam criando um problema justamente pela falta de planejamento. E eu tenho que ter sempre em mente de que eu não posso ser meramente um financista, olhar somente para o lado do dinheiro. Ele é a consequência. Ele é que vai fazer o orçamento girar. O orçamento só gira porque eu tenho um instrumento chamado não financeiro, que é o planejamento. E eu tenho que colocar metas físicas, eu tenho que quantificar metas físicas, eu tenho que monetarizar as metas físicas para compor o orçamento. Então, a gente acaba entrando num ciclo vicioso, que é o que a 4.320, né? Uma lei tão odiada, tão complexa, nunca mexida, porque ela praticamente é uma lei perfeita, né? O que nós precisamos fazer é compreender não somente ela, como outras normas que insistem em nos alfinetar durante o nosso curso profissional, né? Que são os decretos, que são, né, as portarias do Ministério da Saúde, né? Trocentas mil portarias, enfim. Então, esse compêndio eu tenho que digerir, tenho que compreender, porque a solução para os nossos problemas não estão numa varinha mágica. A solução dos nossos problemas estão justamente no conhecimento desse regramento normativo. É um absurdo. Mas eu tenho que seguir aquilo que a norma me apresenta. E eu tenho que discutir todas elas, porque elas interferem de forma direta no meu dia a dia. Então, se eu não tiver um planejamento, eu vou ter uma peça orçamentária frágil.
se eu tiver uma peça orçamentária forte, eu preciso ter uma execução boa, até porque depois, né, no nível seguinte, eu vou ter que, e aí também a gente passa pelo monitoramento, acompanhamento, mas no nível seguinte eu vou ter que prestar contas à sociedade, né, E aí, daquilo que eu agora, fiz. esse é o Né? momento que eu vou te pedir para segurar um pouquinho aí, Júnior, porque já tem pessoas inscritas, querendo falar com você e com a Luana, e muitos comentários aqui no nosso bate-papo. Então, segura aí, vou convidar o Silvio, depois a Suzete, certo? Acho que a Cássia vai me ajudar aqui nas inscrições, porque ela tinha se colocado aqui, certo? E depois eu vou ler alguns comentários aqui, ou melhor, vou convidar os autores para que eles também se coloquem, e acho que agora já é o momento de vocês abrirem e se inscreverem aqui para a plenária, pessoal, tá bom? Por favor, Silvio. Boa tarde, todos e todas. Sou o Silvio, sou da Secretaria de Estado da Saúde, mas um assessor sênior da Escola de Saúde Pública. Minha formação é administração. Eu gostei muito quando, não sei se foi a Luana ou o Júnior, que abordou que a ideia da gestão do SUS não passa só pela questão médica, né? Passa também pelos outros, pela essa Silvio, multidisciplinaridade. qual é o teu estado? Só fala para dizer qual é o Maranhão, estado. Maranhão. E aí eu quero também me associar a essa questão, né, de que eu acho que essa visão da gestão ela tem que estar realmente com uma visão multi-interdisciplinar. É uma visão até quase, Edgar Morin, dialógica, que mexe com toda a questão. Se a gestão está mal, dificilmente você vai ter um desempenho com eficiência e eficácia da área que se costuma dizer, de frente da saúde, de média, alta complexidade. Né? Na medida que eu já trabalhei em setor de pagamento de contrato, na medida que você não paga, não tem o produto naquela unidade e vai faltar o fio de sutura, vai faltar a máscara, vai faltar o estetoscópio, vai faltar o remédio, e aí não tem cirurgia. Né? Então, a ideia da gestão é uma questão central. Eu acho que nunca se debateu esse tema tanto na crise que nós vivemos, tanto na pandemia como na crise econômica que o país enfrenta e também com o negacionismo instalado e essa pouca perspectiva de recursos suficiente para gerir a política. Né? O Maranhão dá um exemplo muito interessante do ponto de vista do seu investimento, porque o Maranhão gasta um recurso acima do que é a transferência nacional federal. Né? Não é à toa que a rede do Maranhão cresceu. É um grande legado que o secretário Carlos Lula, presidente da CONAS, está deixando no Maranhão, que é a ampliação da rede de saúde, justamente fruto de uma crise de pandemia e de um enfrentamento que o Maranhão faz a esta política que não quer realmente fortalecer o SUS. E, nesse sentido, eu queria também, quando a Luana levantou a ideia de que o SUS é uma das políticas públicas gigantes, das maiores, digamos assim, certa vez o Antônio Cândido, crítico literário da USP, dizia assim, o SUS é a política mais socialista do capitalismo brasileiro. E ele acertou, porque é a política que consegue atender essa visão da equidade, da universalidade. Mesmo com todas as questões da discriminação, que a gente teve que lutar para botar lá no prontuário do paciente a sua raça, cor, ou atendimento meio que indiferente do médico e de outro profissional para alguém que tem uma etnia diferente dessa elite, dessa etnia que hegemoniza, em tese, o pensamento, talvez, no Brasil, da ideia de eu tenho que ter privilégio no atendimento de um espaço que é público, como você bem falou, que é financiado pelo nosso imposto, seja imposto de renda, seja outros impostos que são arrecadados da classe trabalhadora. Então, eu acho que isso aí é muito interessante. E o tema me motiva, porque é óbvio que quando a gente está trabalhando essa ideia de planejamento, de orçamento e finanças, e aí eu deixo uma pergunta, Júnior, talvez tu pode responder com mais propriedade por conta da tua formação na área de contador, de contabilidade, essa distinção que talvez confunde muitos de nós. Eu não trabalho muito com peça orçamentária, mas agora eu estou à frente de um processo de PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional da Escola, e tem lá um aspecto de um capítulo no PDI que é aspecto orçamentário financeiro. Né? E nós, como Escola de Saúde, não somos unidade ordenadora de despesa, nós somos vinculados ao gabinete do secretário de Saúde, logo vinculado diretamente à Secretaria de Estado da Saúde. Então, eu queria que tu fizesse aí uma abordagem, uma perspectiva mesmo de compreensão minha, que por ser administrador, mas atuo mais do ponto de vista de gestão, mais de processo, de que de finanças,
para te fazer essa distinção. Orçamento, finança. Como que você trabalha, coteja com essas categorias? Porque na medida que não está no orçamento, e aí você falou da fonte. Qual é a fonte? Eu converso muito com o meu chefe aqui, Humberto, ele diz, olha, assim, vocês precisam resolver um problema, a fonte de vocês é essa, mas vocês precisam buscar dinheiro do Estado, e vocês precisam tornar secretaria, vocês precisam fazer um plano operativo. Imagina, isso para mim está próximo de você que é contador. E para outros que é da área médica, digamos assim, né? Uma enfermeira, talvez, uma fisioterapeuta, né? Uma assistente social, né? Que não mexe com essas peças orçamentárias. Por sinal, quando a gente trata do planejamento, da ideia de funções da administração, você tem planejamento, planejar, organizar, liderar e controlar. É justamente no controle que muita gente foge. Quando a gente está dizendo, bora fazer uma discussão aqui sobre dinheiro, aí todo mundo esvazia e fica lá pouca gente só, e quando na verdade deveria ser aqui que teria que ter mais gente, né? Então assim, é lamentável que o Ocidente deu muito valor ao politicismo, eu afirmo isso sempre nas minhas falas, deu muito vazão ao politicismo raso e esqueceu dessa qualificação técnica que mexe com o sistema do capital, que é onde na verdade é a questão central, que é o financiamento, que é o dinheiro, que é a falta dos recursos para gerir a saúde tão já precarizada. Claro que a pandemia trouxe o SUS para a seara, né, do debate. E, por último, dizer que, quando a Luana fala que o SUS é de todo mundo, eu trago um exemplo para concluir do Roberto Irineu Marinho, poderoso Roberto Irineu Marinho, da Globo, que estava internado no Sírio-Libanês, no grande Sírio-Libanês, para fazer uma cirurgia de transplante, que quem faz com muita propriedade é o SUS, que é cara a cirurgia, e a intervenção do transplante é muito cara. E ele estava no Sírio-Libanês, o Sírio-Libanês liberou ele para fazer a cirurgia dele de transplante no Hospital das Clínicas, que é dinheiro do SUS. E depois ele reconhece o papel do SUS e diz, eu quero fazer uma doação de coração, porque o SUS me salvou e agora eu quero doar uma quantidade de meus bilhões, trilhões para o SUS. Então as pessoas elas só vão perceber que o SUS tem um papel quando elas são realmente, quando elas utilizam e são salvas. Elas não querem saber dos outros, mas elas foram salvas, talvez um dia elas tenham um pouco essa sensibilização. Então, quer dizer, dá para você perceber o papel que é financiar o SUS para todo mundo numa territorialidade desigual e combinada, onde o Brasil é um país muito desigual. Tanto que a pandemia explicitou isso, a grande desigualdade do acesso à vacina e também ao tratamento da Covid, enfim. Então, eu queria levantar essa questão e deixar essa pergunta, Júnior, para você melhorar minha compreensão nesse sentido dessas categorias, proteger com elas, orçamento, finanças, a fonte do Estado, está no orçamento, está no financeiro, não está no financeiro, vai para o financeiro, vem para o orçamento, que é meio complicado para muitos de nós. Muito obrigado. Como nós somos muitos, eu tenho uma proposta, né? Ratificando aqui o pedido para que as colocações elas levem até 2 minutos, porque nós temos muito interesse que vocês todos, quem tiver inscrito, tenha a possibilidade de se colocar. Minha proposta é que a Suzete, do Rio de Janeiro, possa trazer já a sua colocação, a sua pergunta, que possamos ler a da Neila, que desde o início falou que não conseguiria, né, nem abrir o vídeo e nem o áudio. E aí, na sequência, a gente trabalha por blocos, também pedindo para que os nossos especialistas façam as respostas também com a maior brevidade possível, para a gente rodar mais, certo? Mais um bloco. Então, por favor, Suzete, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou Suzete, da Assessoria de Planejamento, técnica de planejamento aqui do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimento a todos os colegas do Rio, dos demais estados, a equipe do AOC, especialmente os especialistas Júnior e Luana, para a qual eu direciono a minha questão. É uma pergunta bem objetiva sobre a Portaria 3992, né, que regulamenta a transferência dos recursos vindos da União para estados e municípios. Enfim, lendo os textos sobre a portaria, a gente tem o entendimento de que, na verdade, ela não agrada nem a um grupo nem a outro, né? Aqueles que gostariam de ter maior flexibilidade no uso dos recursos de acordo com a necessidade local, né? Eles não ficaram satisfeitos, porque, na verdade, existe uma flexibilidade mais financeira, mas não orçamentária. Então, ao final de cada exercício, a questão do orçamento, do que foi discutido no planejamento, no plano de saúde, ela deve prevalecer. Como deve ser, né? Já que o orçamento e o plano de saúde eles foram debatidos, enfim, democraticamente aprovados. E pela ala que gosta, que agradava essa questão da transferência de recursos ser mais
esmiuçado em várias contas, que tem o entendimento de que assim permitia melhor ver a sua execução do seu recurso, teve medo de que, com essa flexibilidade financeira, algum tipo de uso inadequado do recurso pudesse ocorrer. Enfim, o fato é que a portaria está aí, e a minha questão em relação a algum entendimento que eu tenho escutado, um tipo de fala que talvez exprima mais um desejo dos gestores municipais e do Estado do que mais uma questão que legalmente seja permitido, de que uma coisa é a Lei Complementar 172, né, de 2020, que permitia que, até o final de 2021, os recursos anteriores das diversas contas pudessem ser utilizados, independente da destinação inicial, né, desde que aquele bloco inicial tivesse completamente... as ações tivessem sido bem executadas, se sobrasse um recurso até 2021, até 31 de dezembro de 2021, esse recurso poderia ser aprovado com projeto, ser utilizado em outras ações. Ok, isso é o 172. Mas eu já ouvi falas de que mesmo na 3992, se bem comprovado, né, que isso é difícil, mas enfim, que os recursos inicialmente das portarias, né, que regem as transferências do Ministério, se os recursos tivessem sido bem executados, as suas ações inicialmente planejadas, né, previstas nos planos de saúde, tivessem sido executadas, se sobrasse recurso e tivesse algum tipo de projeto, amplamente, de repente, até pactuado em CIB, poderia, sim, haver uma destinação final para outro tipo de bloco, enfim, de ação que não previsto inicialmente nas portarias do Ministério. Então, eu queria ouvir do Júnior e da Luana, numa leitura direta da 3992, isso não é possível, mas eu queria ouvir do Júnior e da Luana se alguma leitura mais ampliada do ponto de vista contábil ou jurídico, existe essa brecha mesmo de um uso mais flexível desse recurso. É isso, obrigada. Muito obrigada, Suzete. Vou ler aqui a pergunta da Neila, passarei para a Paula para que ela também possa compartilhar com vocês alguns dos comentários, e aí depois a gente dá esses 5 minutos para os nossos especialistas comentarem, porque já temos inscritos aqui. Muito bem. A Neila, ela faz a seguinte pergunta, né? A atenção primária deveria ser tripartite, porém, vemos a dificuldade na execução orçamentária, no fortalecimento da atenção primária em documentos estaduais. Como fazer acontecer essa execução para a atenção primária? Essa é uma pergunta. Paula, você já gostaria de trazer também alguns elementos que os participantes trouxeram e a gente devolve fala para o Júnior e para a Luana? Legal, Anhara, obrigada. Então, gente, eu vou ler algumas ponderações aqui do chat, né? Acho que primeiro registrar a presença das secretarias de Roraima, Alagoas, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Paraíba, Tocantins, Amapá, Acre, Ceará, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Paraná, Rondônia, Minas Gerais, e aí eu vou pegando as outras secretarias aqui ao longo da nossa jornada aqui nessa plenária, tá bom? Bom, acho que enquanto a Luana começou a falar, deixa eu ver aqui. Houve uma pergunta da... Espera aí que eu já me perdi. Depois eu acho aqui. Bom, mas houve uma reiteração, né, de que o SUS ele está, de fato, ele permeia, né, muitas esferas aí da nossa vida, quando a gente vacina os filhos, quando a gente come em restaurantes, quando, né, nos momentos que a vigilância sanitária fiscaliza esses estabelecimentos. O Leonardo também reforçou que o investimento no estado de bem-estar social em saúde é fundamental, além de aumentar a qualidade de vida da população, gera emprego, amplia mercado de insumo, gera imposto e dinamiza a economia. Então, reforçando que saúde não é custo, é investimento. Achei. A Renata Vaz, enquanto a Luana estava falando, ela falou assim: não é mais gestão plena o nome? Qual é o nome atual? Então, acho que depois, quando a Luana for falar, ela esclarece esse ponto também. Neila fazendo a pergunta e reforçando, né, que para o técnico é complicado entender como é calculado o orçamento se o planejamento e o orçamento não estão andando juntos. Então, acho que depois vocês podem trazer isso também na fala de vocês. A Isa falou que podemos ajudar junto aos municípios, onde até a presente data não elaborou o seu plano, porém a LOA foi elaborada pela contabilidade da prefeitura
provavelmente sem conversar, né, com os outros, com os demais setores do município, tá? A pergunta não veio, a ponderação não veio completa aqui, depois se a Isa quiser completar. Ah, aqui, isso, sem conversar com a equipe técnica da saúde. Exatamente. A Pauliane falou que na sede do Distrito Federal eles têm minimizado essa questão com a elaboração do caderno de sugestões para emendas parlamentares, né, dialogando um pouco com o que o Júnior trouxe, em consonância com o planejamento, buscando atender a necessidade com base nos instrumentos de planejamento. E aí que eles têm visto a adesão dos parlamentares de 85%. Perfeito, né? Acho que essa estratégia é o melhor dos mundos, né, Júnior? Que mais? A Jaciara falou: planejamento e orçamento financeiro deveriam andar de mãos, muitas vezes, de mãos dadas, né? Muitas vezes temos orçamento, porém não temos o financeiro, né? Que também é uma ponderação que já foi feita, e isso dificulta muito a execução do orçamento público. Que mais? O Distrito Federal, mais uma vez, né? Ela falou: ó, Sandra, podemos sim pensar em como apresentar o processo de trabalho que envolve essa etapa de elaboração desses cadernos e que eles, inclusive, estão publicizados, tá? Se quiser, então ela está dialogando com a Sandra, né? Pauliane dialogando com a Sandra, se quiser poder, para elas conversarem depois, para compartilhar aí essa experiência, muito legal. Isa perguntando: como será a devolução dos recursos não utilizados na Lei 172? Então, mais uma aí para Luana Júnior. E acho que depois a gente continua, porque acho que a gente já tem muitos insumos, né, para a resposta agora dos nossos especialistas. Olha, eu falo primeiro, o Júnior vai na sequência, né? Que daí vem com a questão mais contábil. Eles quebram nós, Júnior. Falar a resposta em 5 minutos de tudo isso, como? Não tem como, né? Nós vamos ter que rever essa situação aí. Eu vou abordar de uma forma mais ampla, né, em relação a a pontualidade colocada aqui pelos colegas. Primeiro, não se fala de orçamento sem pensar em planejamento. Quando eu estou falando em planejamento, eu estou falando de um planejamento baseado na necessidade de saúde, com envolvimento do controle social, que consiga demonstrar quais são as necessidades evidenciadas da sociedade em relação à saúde, aonde eu possa ter a construção de diretrizes e de metas e ações e vinculados a orçamentos que, de fato, no seu processo de execução eu consiga impactar, né, na vida, no cotidiano e indicadores de saúde. É fácil isso? Claro que não. Não é fácil, né? O planejamento está na base da gestão e está dentro de uma das macrofunções da gestão. Então, é responsabilidade da gestão, sim, esse processo de planejamento. Temos uma receita de bolo, até ontem eu brinquei com o Júnior. Júnior, nós não temos receita de bolo, nós temos os ingredientes. Nós temos a farinha, o açúcar, o ovo, né? E aí cada um vai usar os ingredientes e construir aquilo que acha que faz sentido com a sua equipe. O que nós temos evidenciado? Nós temos que ter o mínimo de conhecimento do que nós estamos falando de planejamento. Ao longo do tempo, é processo de aprendizado. Um dia, quando eu fui secretária de saúde, eu aprendi, brinco muito com isso, que 2 mais 2 também é 4 na saúde. Porque eu queria que 2 mais 2 fosse 10. Porque na saúde, tudo é emergencial. É emergência. A vacinação é emergência, a questão da rede materna infantil é emergência, a contratação dos hospitais é emergência. É tudo emergência. E nós temos o processo do planejamento é um processo de amadurecimento da gestão. Eu tenho que ter muito claro o meu diagnóstico, saber exatamente aonde que eu vou atuar e de onde vai dar esse impacto. Isso não é fácil de fazer. Eu brincava muito com o meu contador na época, o Neco, e a gente aprendeu. Eu fui aprendendo ao processo que eu brinco, eu falo que a gente tem que ter um namoro entre contador e gestão. Né? O Júnior fala que é um churrasco, chama para o churrasco. Mas nós temos que começar essa comunicação.
entre a gestão e a contabilidade. É o único meio. E aí nós temos algumas experiências, sim, nós temos algumas experiências, sim, né? Na região mesmo de Apucarana, na região do Paraná, nós desenvolvemos um GT onde participava o gestor, a equipe gestora, e aí aqui eu vou falar equipe gestora, não é a equipe, às vezes, do planejamento, porque tem muitos locais que não tem uma equipe específica do planejamento. Essa equipe gestora é um representante da atenção básica, um da vigilância, um da regulação, um da farmácia, um de cada setor, para que essa equipe gestora faça parte desse processo de planejamento e entenda que na saúde também tem que ter limite financeiro. E é assim que a gente trabalha com esse limite financeiro, certo? E foi uma experiência fantástica. Nós tínhamos contador, o Joãozinho lá de Mauá da Serra, fazia 35 anos, Júnior, que ele era contador, e ele falou assim, nossa, agora que eu estou entendendo a saúde. Porque se nós trabalhamos em setor separado e nós não conseguimos fazer essa comunicação, eu nunca vou entender o que é necessário para o planejamento da saúde. E o contador, e a gestão vai falar assim, meu contador não me entende, que eu preciso de dinheiro. Isso é processo, né? Isso é sentar, é discutir, é fazer junto. A primeira coisa para falar de financiamento, orçamento, é o planejamento. Eu acho que a Suzete traz ali sobre a questão da portaria 3992, e eu vou deixar para o Júnior fazer um detalhamento muito claro sobre isso, gente, porque, para quem não sabe, a portaria praticamente saiu da cabecinha dele, né? Ele escreveu a portaria 3992. Então, ele, com muito mais propriedade, pode abordar. Mas, para a gestão, eu acho que a portaria 3992, ela foi um marco, viu, Júnior? Ela foi um marco, uma divisão para qualificar o planejamento. Então, como é que nós fazíamos o planejamento? Eu vou fazer o relatório de gestão, é até dia 30 de março? Primeiro vamos resgatar. Nós estamos falando de plano, programação e relatório de gestão, fora o RDQA. Então, nós vamos fazer, e que isso tem que estar casado com o PPA, LDO, LOA, todos os instrumentos de governo. Então, eu tenho que fazer o relatório de gestão até dia 30 de março, eu fazia o relatório de gestão, aí que eu ia olhar para a programação anual de saúde daquele ano, que já fazia 3, 4 anos. O orçamento tinha sido aprovado lá em dezembro. Isso vai dar certo? Não vai dar certo. Vai sobrar dinheiro mesmo. Eu não vou conseguir executar, vai chegar um momento que eu vou ter dinheiro e não tenho orçamento para executar. Não vou conseguir desenvolver as ações. Então, isso tem que estar casado, muito bem casado, né? Sobre a questão da Lei Complementar 172 e depois com a prorrogação pela 181, né, nós temos que entender que a base é o planejamento. Se eu recebi um recurso, certo? De uma portaria para, vamos dizer, qualificação da captação precoce da gestante no pré-natal. Ora, durante o ano, eu coloquei no meu planejamento que todas as unidades tinham pré-natal, eu fiz toda a linha de cuidado, eu tenho um indicador de monitoramento da mortalidade. Se eu coloquei lá no meu planejamento mortalidade, eu executei, eu cumpri. Eu cumpri com as ações previstas no que estava no planejamento. Vai depender de como eu colocar no meu orçamento para o próximo ano. Essa visão, a 3992 ampliou, né? Ela traz essa visão fundamental desse olhar. A Leila trouxe a questão da atenção primária tripartite. E aí, reforçando aqui, né? A Niara falou alguns, esqueceu de Mato Grosso do Sul, tá? Então, ó, um beijo para Mato Grosso do Sul que tá aí. A Leila traz a questão do financiamento da atenção primária tripartite. Como fazer isso? Vários estados possuem financiamento de incentivo financeiro para atenção primária em saúde dos municípios. Alguns estados têm até uma classificação conforme DH, com valores diferentes. Tem estados que fazem lá R$1 per capita, algo nesse sentido, mas são várias estratégias que existem, esses incentivos financeiros,
né, para a atenção primária. É uma forma de fortalecer, sim, é uma forma de garantir o financiamento tripartite. E em relação à gestão plena, aqui eu não vou entrar tão detalhadamente nesse campo. O termo gestão plena está lá começou a surgir lá atrás, na 9, depois do Pacto da Gestão, e aí fica aquele, assume termo de compromisso de gestão municipal, eu sou responsável só pela gestão da atenção básica, não, eu sou responsável pela gestão total do município. Ora, vamos entender, gente, que todo mundo tem a responsabilidade tripartite de tudo. E vamos entender que o incentivo financeiro é incentivo. O governo federal manda recursos como incentivo financeiro. E que nós sabemos que não dá para custear todo o serviço. Por isso que nós falamos do financiamento, que ele tenha que ser tripartite. Agora, quando a gente fala do teto da média e alta complexidade, é uma forma de um processo de contratualização. Dentro do SUS nós temos comando único. Não posso ter um município onde ele não tenha gestão, contratualizar sobre a gestão da responsabilidade do outro. É um processo organizativo, um princípio organizativo dentro do SUS, né? Uma outra experiência, acho que legal relatar, é sobre a região de Ivaiporã também. Nós criamos uma planilha financeira na época, até compartilhei com o Júnior, criado por vários contadores, através desse grupo de GT, onde vinculava todas as diretrizes de um plano municipal. E aqui eu vou dar o exemplo dos municípios, mas que não vejo problema dos estados terem a sua criatividade e terem as suas próprias experiências. E com certeza eu sei que tem, porque teve um fórum, não vou me lembrar de qual estado que é, mas que falou que tem feito reuniões de aproximação, que criou uma planilha organizativa de monitoramento. São experiências fantásticas que a gente tem que compartilhar com todos. Então, na região de Ivaiporã, nós criamos uma planilha onde tem lá a diretriz. Cada vez que vai sendo executado o recurso, tem lá a entrada do recurso, executa. No final, ele consegue visualizar dentro daquela diretriz quanto que teve de financiamento municipal, estadual e federal. E ele casa com o orçamento dele, porque a base da planilha é o orçamento. Então, se ele passa daquilo que está dentro da sua LOA, a planilha dá um alerta. É um processo de monitoramento, são estratégias que nós vamos criar e que aí a gente tem que levar em consideração que nós temos equipes que estão entrando agora e que estão tentando entender o que é minimamente um plano de saúde, o que tem de composição dentro desse plano, a diretriz, o objetivo, meta, indicador, alguns planos têm ações. E eu também tenho que entender que nós temos equipes já com uma caminhada dentro do planejamento, aonde já tem experiências em relação a isso. Acho que de uma forma geral, para abordar dentro dos 5 minutos, que eu acho que eu já passei um pouquinho, que deram, né? Mas aí eu passo para o Júnior fazer um detalhamento mais sobre essa questão contábil mesmo, principalmente sobre a 3992. Luana, muito obrigada, viu? Eu sei que é desafiador, mas se você soubesse que nós já temos aqui uma lista de mais 4 perguntas para vocês aqui, capciosas. Então, vamos lá, Júnior, com esse desafio colocado já para você, sem querer fazer pressão. Por favor. Bom, eu não sou um cara ansioso e confesso que estou ficando um pouco por conta da dimensão daquilo que a gente tem que falar, né? Porque as coisas não são tão simples, né? A compreensão não é tão simples, porque são vários detalhes, são vários pontos que a gente tem que atuar. Mas, enfim, vamos em frente. Tentando responder para o Silvio, para a Suzete, a Neile, eu acho que a Luna já deixou bem claro, e, enfim, para a Neile, para a Renata, e alguém que falou sobre devolução de recursos. Bom, a gente precisa saber, a gente precisa ter, inicialmente, aquela convicção de que nós temos um formato de transferência convenial e temos um formato de transferência fundo a fundo. Nós não podemos confundi-las. Nós fomos criados numa situação de transferências conveniais.
Então, desde as leis orgânicas do Sistema Único de Saúde, a questão fundo a fundo veio diferenciar, e nós temos a obrigação de compreendermos essa diferença, porque a área de controle não compreende muito bem, não. E aí, quando se fala, e aí já misturando tudo, quando a gente fala da portaria 3992, ela tem um foco muito específico. Talvez a gente não tenha aproveitado bem o formato de financiamento que o SUS trouxe. E aí aparece essa questão do empossamento de recursos. Porque eu não consigo... E outra coisa, eu sou contador, mas essa minha formação me ajudou muito a trabalhar na gestão do financiamento. Evidentemente que eu sempre tive equipes de contadores e duas equipes que eu sempre trouxe assim no laço. A equipe de informática, de TI, e a equipe de contadores, porque o pessoal tem que achar a solução e não pode ser uma solução. Eles têm que dar a opção para você tomar as decisões. Agora, quando eu falo do Sistema Único de Saúde como um todo, aí indo para o Silvio, ele tem total razão, nós temos que ter equipe multidisciplinar. Eu não posso querer pegar um especialista em atenção primária e querer que ele entenda essa história de categoria, natureza de despesa, categoria funcional programática. Não, eu não posso. Ele vai ter que saber as específicas que ele vai atuar. Porque ele tem a obrigação. Eu sempre digo o seguinte, se eu estou passando numa porta de um centro cirúrgico e alguém me puxar para dentro para fazer uma cirurgia, se eu assumir o risco de fazer a cirurgia, eu estou assumindo o risco civil. Né? Eu vou fazer maior confusão dentro desse centro cirúrgico, porque eu não entendo nada de procedimentos médicos cirúrgicos. A mesma forma é o nosso métier. Né? Se eu entro nesse campo, e aí a gente vai perceber, olhando para o país de dimensão continental, que nós temos estrutura política praticamente em todos os municípios, 5.568, em todas as unidades da federação, mais do Distrito Federal. A pergunta que eu faço é a seguinte, nós temos estrutura administrativa nesses 5.568 municípios e nas 26 unidades da federação, mais do Distrito Federal. Eu creio que nas unidades da federação e no Distrito Federal a gente tenha mais estrutura administrativa, mas nos 5.568 municípios eu tenho a certeza que nós não temos estrutura administrativa. Então, como é que eu posso? Todos somos iguais perante a Constituição. Então, como é que eu posso querer falar de planejamento integrado com orçamento, integrado com execução, integrado com monitoramento, com avaliação e com relatório anual de gestão? Via de regra, municípios pegam um contador da capital para fazer a sua gestão contábil. O contador sempre vai fazer a forma correta para ele não responder civilmente. Agora, muitas vezes não atende à necessidade da gestão porque ele não está inserido dentro da gestão. E é necessário ter equipes multidisciplinares dentro da gestão, conversando de forma horizontal, que é o churrasco, né, que a gente fala. O churrasco é uma forma de horizontal de você criar uma espécie de coaching, né? Você faz lá o churrasco, conversa todas as áreas de forma horizontal, para um entender o problema do outro e ajudar-se mutuamente. Porque nada funciona sem o planejamento. Quando eu estabeleço a questão, e aí você tem que também não pode esquecer que o ano fiscal ele começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. E você não pode esquecer que a equipe que atua nesse período na área contábil, na área de planejamento, orçamento, é a mesma equipe que vai fechar esse processo e já vai abrir o outro. E muitas vezes trabalha com uma sobreposição de prazos. Por quê? Porque ela tem que fechar um exercício e tem que abrir o outro. Não para, vamos arrumar agora. É mais ou menos como trocar a roda do carro e o carro em movimento. Então, assim, hoje você tem a ajuda da tecnologia da informação que facilitou, mas não resolveu o problema. Então, eu tenho que ter muito claro isso. Se eu tiver, eu coordenador da atenção primária, coordenador da saúde bucal, não preciso entrar no detalhamento de saber, né, que raios função, subfunção, localizador. Eu tenho que ter uma equipe lá dentro que me diga isso. Eu preciso saber qual é a fonte de recurso que eu vou utilizar. Eu não preciso definir qual é a fonte de recurso que eu vou utilizar. Eu tenho que ter alguém que me diga, porque esse que vai lhe dizer é aquele que sabe porque foi ele que montou. Ele pegou o planejamento, montou o orçamento. O orçamento é junção de metafísica e metafinanceira. Então, não adianta eu executar 100% do orçamento se eu não executei 100% das minhas metas físicas, porque tem algum problema.
gastei todo o dinheiro, mas não fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer. Porque a peça que vai para a sociedade, para o gestor máximo, o prefeito, o governador, o presidente da República, ele vai expressar na sua peça orçamentária aquilo que ele vai fazer. Se ele prometeu na campanha que ele vai fazer uma ponte, uma escola, tem que aparecer isso na peça orçamentária. E depois acompanha-se, né? Porque senão toda promessa que ele faz, não sendo incluída no orçamento, é tiro na água. Ele não vai conseguir fazer. Não existe financeiro para gastar se esse financeiro não estiver representado nessas categorias funcionais programáticas com aqueles 11, 13 códigos que não precisa ser decorado, porque hoje você tem ferramentas que te ajudam nisso. Então, assim, eu preciso saber disso. Silvio, como fazer? Assim, eu preciso ter equipes. E assim, equipes multidisciplinares. Obviamente, equipes multidisciplinares. Saberes diferentes faz toda a diferença. Porque senão você vai estar correndo um sério risco de não conseguir executar aquilo que você previu. Porque é difícil, né? Executor, eu tenho que saber, eu tenho que estar... executor, alguém tem que ter feito planejamento para poder executar. Eu tenho que tomar ciência da peça de planejamento para poder ver o que eu consigo fazer. Eu tenho que ter um secretário de Finanças, um secretário de Fazenda, um secretário de Economia, que é o seguinte, eu preciso de um decreto de programação financeira para fazer frente às minhas despesas no meu dia a dia. Eu não posso ficar à mercê de alguém. Tanto é que a Constituição é muito clara nisso. O responsável pela saúde em cada área em cada nível de Estado, né? Em cada nível de gestão, Estado, União e município. Porque se eu ficar dependendo do secretário de Finanças, do secretário de Fazenda, as prioridades deles não são as minhas, nunca vão ser. Então, diz o seguinte, quanto é que tu vai me dispor aqui na minha continha corrente aqui para eu poder me organizar, para poder fazer o processo, o fluxo de processo das despesas. Isso é fundamental. Isso não é o médico que vai fazer, não é o enfermeiro, porque estão com outra preocupação, que é a preocupação assistencial. Como é que eu vou fazer uma cirurgia se eu não tiver as ferramentas adequadas, os insumos adequados? Então, esse conjunto ele tem uma complexidade que a gente tem que levar em consideração e só pode ser resolvido com saberes diferentes. Quando se olha para a portaria 3992, Aniara, aí tem a portaria 3992, tem a lei complementar 172, tem a 181, que mudou ao 72, aí a gente já entra num universo de tempestade que precisa entender o que significa isso. Ninguém consegue me explicar por que eu recebi um dinheiro e estou com ele parado na conta. Isso na minha cabeça não entra. Só entra, e eu não quero acreditar nisso, se o dinheiro foi sem necessidade. Aí eu vou falar em devolução de recurso. Mas como é que eu devolvo o recurso se eu tenho dinheiro e tenho necessidade? Às vezes, as famosas caixinhas não se encaixavam. A portaria 204 era composta por 5 blocos de custeio. Aí, isso chama-se recurso de tesouraria. Eu tenho dinheiro para pagar a atenção primária, mas eu não tenho dinheiro para pagar a média da complexidade, mas eu não posso misturar o dinheiro. Quem diz que eu não posso misturar o dinheiro? Eu não posso misturar o orçamento. Eu não posso misturar as categorias funcionais programáticas. Então, a portaria 3992 ela veio para separar de um formato inequívoco, a gestão orçamentária e a gestão financeira. Porque eu tenho dinheiro e eu fui defensor de uma conta só, inclusive com investimento. Mas como as mudanças foram tão profundas, me convenceram de que deixasse 2 contas, uma para investimento e uma para custeio. Mas no nível federal, a conta é única. Porque a conta única é financeira. A conta única ela não tem planejamento, ela tem planejamento financeiro que eu vou receber a partir do momento que eu tenho recurso da conta. Então, o que me importa são as categorias funcionais, que a natureza de despesa, custeio, capital. Aí teve uma portaria que alterou 3992, por quê? E a gente sabia disso lá atrás, mas a gente teve muita pressão para sair a portaria no final do ano. A gente sabia que a nomenclatura de custeio e investimento iria causar confusão com os aspectos contábeis. Aí eu posso comprar um computador com dinheiro de custeio? A minha resposta sempre foi simples. Depende. Você vinculou a natureza de despesa como capital? Porque o bloco, a portaria 3992, ela é uma portaria financeira. Somente financeira. Agora, a questão toda é a seguinte: as pactuações para os serviços foram feitas certas? Hoje eu respondo para vocês que, na minha visão, não. Porque eu tenho dinheiro sobrando nas contas. E eu digo sobrando porque é recurso que tem de 2012, recurso de 2013, 2014. Como é que esses recursos não foram utilizados até hoje? Por quê? Entendeu? Então, a gente fez um trabalho forte aqui no CONAS. E aí, Suzete, a gente mandou, inclusive,
sobre a portaria, a Lei Complementar 172, a Lei Complementar 172 era o seguinte, ela tinha critérios lá. A gente fez uma nota técnica mandando para todos os secretários de saúde, estaduais de saúde, dizendo o seguinte, ó, você tem como fazer a transposição desse recurso, que é financeiro, e aí você vai ter que vincular o seu orçamento, possivelmente com crédito adicional suplementar, que ali você a Lei 172 só fala de recurso financeiro. Ela não fala de recurso orçamentário, porque você vai ter que vincular, porque não se sabe. Aquela vinculação que foi, em algum momento se perdeu. E eu digo para vocês, porque eu acompanho aqui diretamente, eu tenho a composição de todos os saldos de todos os estados. A maioria deles são emendas parlamentares. Ué, como é que eu recebo dinheiro para comprar o equipamento? Será que meu processo licitatório frustrou durante 6 anos, 7 anos? Aí você tem. Né? Eu até deixei separadinho aqui no computador, e aí eu chamo a atenção de todo mundo. Existem outras normas que precisam ser olhadas conjuntamente. E aí, esse é o grande problema, porque a quantidade de normas é um troço absurdo. Eu estou tão ansioso aqui que eu não consigo nem acertar minha senha. Não, então fica ansioso que eu já queria parar para te dar o feedback, porque eu vou começar até de baixo para cima, quase, tá? Só para elogios aqui. Perfeita explicação. Olha lá. Perfeito, Júnior, colocações sempre perfeitas, parabéns, admiração, abraços, abraço de Mato Grosso, da Eclaine, para você. Então, está muito bem. Não, muito bem. Ok. Bom, então, assim, o que acontece? É porque, assim, é tanta coisa e acho que essa oportunidade que a gente está tendo agora aqui de estar com todos esses especialistas que são vocês, né? Nós estamos aqui, eu me coloco como colaborador, mas os especialistas estão aqui do outro lado, porque fazem acontecer todo dia. Eu hoje estou numa posição tranquila, porque eu falo, enfim, né? Eu não tenho mais a minha responsabilidade civil de assinar, eu já deixei ela há 3 anos e pouquinho, né? Porque o duro é você responder depois por atos que você cometeu 3, 4 anos depois, você não lembra mais. Então é importante ter esse conhecimento. E outra coisa, o processo tem que falar por si só. Eu não preciso explicar o processo, que é o que a Luana diz. O fluxo processual, e o processo tem que estar muito bem arrumado. Mas eu queria fazer só para... Eu acho que eu já falei de uma forma geral, mas a Lei Complementar 172 e a Portaria 399 não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Portaria 392, ela tirou, e aí eu entendo um pouco, que se eu não tinha planejamento e meu planejamento estava vinculado às contas correntes, nas famosas caixinhas, e eu era pressionado pelo CONAS e pelo CONASENS para mudar isso, não somente eu, mas o Ministério como um todo, mas a gente não podia quebrar a vinculação, que era o que muita gente queria. Quebrar a vinculação. Aí eu mandei o dinheiro para uma atividade da média complexidade, eu quero usar na atenção primária. Olha, não tem como. Você tem que mudar antes do dinheiro sair do Ministério da Saúde. Né? Depois que o dinheiro sair, você tem que gastar naquilo que ele foi. Então, a Portaria 3992 deu acabou com a suposta não existência de planejamento no controle das contas correntes. As contas correntes são somente instrumentos de desembolso. Eu não posso fazer o planejamento. É mais ou menos como eu receber o salário e dividir em subcontas o seguinte: aqui é aluguel, aqui é supermercado, aqui é escola, aqui é energia, aqui é água. Acabou o dinheiro do supermercado, eu não vou comer mais, mas eu estou com o dinheiro sobrando no aluguel, eu estou com o dinheiro sobrando na escola, eu posso usar esse dinheiro. Mas eu tenho que fazer transferência de uma conta para outra, enfim. O fluxo financeiro ele tem que seguir um curso adequado que envolve planejamento da despesa. Como é que eu vou pagar? Eu tenho que saber o que eu vou pagar, eu não posso ser pego de surpresa. Eu percebo que hoje, e aí eu entro na questão da contratualização, que se não houver a coparticipação dos entes, com certeza o recurso federal é insuficiente. Então aí é necessário a identificação das fontes. Mas aí eu tenho que ter um planejamento, eu não posso ser pego de surpresa. Como eu vi em alguns lugares que eu fui, onde a área da regulação mandava lá as faturas e o coitado do diretor do fundo, e como é que eu faço agora? Eu não consigo pagar tudo isso, porque eu não tenho dinheiro na fonte federal. Olha, mas aí tu tens os teus 12% para utilizar nesse aspecto também, que é o que chama-se de coparticipação. Agora, se os meus contratos estão superdimensionados e não cabem no meu planejamento, eu tenho que rever os contratos. Mas eu não posso rever os contratos porque aí você tem marcações, enfim, mas são questões que eu tenho que
administrar no meu dia a dia. E aí cada um tem os seus problemas. Mas a 3992 é uma portaria meramente financeira. Eu não quebro as vinculações. Foi o que a Lei Complementar 172 fez, com as possíveis sobras. Aí eu tenho que dizer que é sobra. Então, por exemplo, eu recebi o dinheiro de uma portaria numa conta e não comprei os equipamentos. Eu não consigo transpor o dinheiro, porque eu preciso dizer que eu cumpri o objetivo, e que eu tive sobra, porque eu fui eficiente no meu processo licitatório. E essa sobra eu posso colocar tanto para custeio para capital, que foi o que a 172 fez, e depois a 181 mudou o prazo para dezembro de 2021, e ainda tem hoje. Ainda atualmente tem gente que me liga perguntando se isso está valendo a gente. Eu não sou legislador, eu não faço as leis. Eu procuro entendê-la com toda dificuldade, eu procuro entender as normas, e eu preciso ter o acompanhamento. Mas isso o coordenador de saúde bucal precisa saber, o diretor do clínico do hospital de clínica precisa saber, não, ele tem que ter um suporte adicional, com saberes diferentes, que controlem esse tipo de coisa. Mas o que a gente percebe é que essa horizontalidade não existe. As pessoas querem resolver, querem fazer tudo nelas mesmas. Não pode. Não pode. Você tem que ter a segregação de responsabilidades para a coisa fluir. A questão da devolução de recursos, essa é uma questão crônica, e eu vou passar a minha opinião. Só há uma possibilidade de eu devolver recurso na transferência fundo a fundo: é eu não ter efetuado o serviço que foi pactuado. Ou questões de auditoria. Agora, esse recurso ele vai voltar para onde? Ele vai voltar para o fundo que recebeu o dinheiro, não para o fundo que transferiu o dinheiro. Isso está claro na Lei Complementar 141. Então, eu vou devolver o dinheiro para a União por quê? Por quê? Ou então eu recebi o dinheiro sem... Eu não cumpri a minha parte na pactuação? Eu não posso ficar à mercê desse tipo de coisa, porque isso interfere no financiamento. Então, eu não tenho mais dúvida hoje. Muitos dos recursos que estão, os chamados empossados, muitas coisas não começaram. Esses não tem jeito. Mas só que para devolver o dinheiro, o Ministério, quando ele transfere o dinheiro, ele não faz uma portaria identificando a despesa. Para devolver o dinheiro, ele tem que fazer uma portaria desabilitando aquela portaria de habilitação. Aí manda a guia e devolve. Não existe espontaneidade na devolução de recursos. Até porque o recurso não é convênio. Por que convênio não tem problema? Porque o convênio tem início, meio e fim. Nenhuma atividade continuada pode ser financiada por meio de convênio. O convênio você financia atividades que têm início, meio e fim. O restante são atividades continuadas, você vai utilizar as transferências fundo a fundo, e você tem que ter a compreensão perfeita do que é uma transferência fundo a fundo. E tem que ter argumento com controle, para o controle parar de uma vez por todas de que tudo é transferência convenial. Agora, eu preciso também ser bom no seguinte: eu tenho que ter o monitoramento, eu tenho que ter o acompanhamento, e eu tenho que ter o meu relatório de gestão, ou os quadrimestrais, o que for, cumpridos os prazos, detalhados, para poder, né? Aí você entra com uma gama de ferramentas. CIOPS, gestor, é tanta coisa. Mas quem vai fazer isso, obviamente, é uma equipe separada, acompanhando todo o processo de gestão, para facilitar a vida, não individualmente das pessoas, mas para facilitar a vida do complexo de gestão que está instalado na Secretaria de Saúde. Então, eu sugiro, Aniara, para encerrar, eu sei que não sei, acho que tu ia falar nisso, eu até comentei no nosso grupo ontem, mas eu não consigo me segurar aqui porque eu sou obrigado a falar. Eu quero que vocês olhem o que a colega de vocês da CESPA, chamada Ana Paula Nogueira de Souza, a reflexão que ela fez na plataforma. Sensacional. Assim, eu não tive tempo de arrumar algumas coisinhas que ela se expressou de forma... assim, mas a essência está correta. Perfeita. Então, sugiro que vocês leiam essa reflexão da Ana Paula Nogueira de Souza, que ela é perfeita. Eu não daria 10 para ela, porque tem algumas coisinhas que ela confundiu ali, justamente isso que a gente está falando, a questão financeira com a questão orçamentária. Mas eu daria 9,9 para ela, porque ela foi perfeita. Ela foi perfeita. Então, leiam a reflexão que ela fez, que eu acho que isso resolve muita coisa. E aí, Aniara, essa atividade aqui, essas questões que os colegas estão colocando aqui, são questões permanentes. Então assim, esse fórum, essa plenária, essa possibilidade que vocês me deram de participar aqui, entendeu?
me faz se sentir como se eu estivesse na ativa ainda, lá na lide do dia a dia, discutindo com a área de orçamento, porque a função do contador acaba tendo essas coisas que você consegue discutir com todo mundo, inclusive com médico, com enfermeiro, com assistente social, com todo mundo, porque assim o regramento ele tem que ser cumprido porque você vai ser cobrado pelo regramento, não porque você é loiro, porque seus olhos são azuis, porque o seu nariz é perfeito, porque a sua barba é preta, porque a sua barba é branca. Não, você vai ser cobrado pelo regramento existente. Então, eu tenho a obrigação, se eu entrei na gestão, de conhecer o regramento. E vou ser feliz o resto da vida. Júnior, só complementando, né, Niara, já passo para você, mas paciência, porque eu e o Júnior gostamos de falar, gente, é complexo, né? E aí a gente tem que ter não, a gente tem que tentar ser sucinto também, né? Só duas coisas. Quando o Júnior fala ali da questão da devolução de recursos, né? Nós tivemos esses dias várias portarias que o Ministério olhou, né? Analisou lá, principalmente obras que estavam paradas, sem monitoramento, do ano 2012 a 2014, e publicou portaria colocando a devolução de recursos. Como que faz isso? Aí tem uma guia de recolhimento da União, uma GRU, que é gerada, e aí faz a questão da devolução do recurso, tá? Acho que uma outra coisa que a gente acabou não abordando aqui... Luana, aproveitando essa Oi. tua deixa aí, o que guia isso, a devolução, é o Sismob, Ministério da Saúde. E eu tive a oportunidade de verificar, aconteceu com o Estado, deles terem desabilitado o recurso de uma UPA e essa UPA estar concluída. O porquê? Não houve alimentação do sistema. Então, assim, não existe adivinhação nessa área. Você tem que fazer informar. Se você não informar, eu vou olhar para o sistema. Obviamente, se eu sou do Ministério da Saúde, eu faria uma verificação antes de fazer, mas isso é difícil, porque o volume é muito grande. Mas, muitas vezes, nós deixamos de informar, o que leva a interpretações erradas, porque você não tem informação. E aí você pede a devolução do recurso. E que entra, mais uma vez, na questão da importância da equipe gestora nesse processo de planejamento, porque o Sismob normalmente faz parte desse processo de planejamento, né? E aí, outra coisa que eu acho que a gente acabou não abordando é a questão do DigiSUS, gente. Então, hoje tem uma plataforma, né, um sistema de cunho obrigatório preenchimento, através da portaria 750/2019, aonde coloca a obrigatoriedade do preenchimento do DigiSUS. Quando a gente fala desse monitoramento e avaliação, e o Júnior abordou aí, gente, é fundamental o monitoramento e avaliação. Quando que eu consigo observar como se as coisas estão caminhando no planejamento? E a gente não tem a cultura do monitoramento. Quer ver quando a gente vai fazer monitoramento? Lá para setembro. Que a gente... aí não dá tempo de mais nada. Não dá tempo nem de olhar, não dá tempo do que fazer. Né? Então, a gente precisa criar essa cultura, uma questão cultural dentro do planejamento de monitoramento. Eu tenho falado que o óbvio tem que ser dito, né? E quando a gente vai implantar um processo, uma política, principalmente até a política vamos dizer assim, o planejamento como uma política, né, estratégica de macrofunção, é fundamental a gente criar esse processo e essa rotina. Acho que, de uma forma geral, é isso. Deixa, Niara, desculpa, Niara, mas eu preciso aqui, eu achei Júlia, aqui... Só uma questão, até vou te devolver, só para colocar vocês como que nós estamos aqui, né? São 16h30, tem a Lena Pérez, que é a nossa consultora técnica, uma das consultoras do Projeto Escritas, o César, que fez uma pergunta bem interessante, mas resolveu levantar a mão para se colocar, várias perguntas no bate-papo. Considerando o sucesso que tem sido esse momento, né? Eu só queria chamar a Paula aqui, porque eu acho que talvez a gente tenha que dar algum encaminhamento, porque está sendo muito rico, mas acho que a gente também tem que privilegiar a escuta das pessoas, esse encontro, a força desse encontro, né? Então, Paula, eu queria te ouvir um pouco como a gente pode encaminhar, porque está muito bacana essa discussão.
Exato, né? Esse é um tema quente, né, pessoal? E a gente tem ainda várias perguntas, talvez não dê para tratar sobre todas elas, então a gente vai fazer um vídeo depois, tá, Júnior e Luana? E aí a gente traz no vídeo outros pontos que a gente não conseguiu tratar aqui hoje, tá, pessoal? Então coloquem no chat, porque não sendo agora, depois a gente vai abordar esses temas que a gente não conseguiu abordar hoje, tá bom? Isso, só queria a gente queria dar essa notícia aqui ao vivo, né? Dessa tomada de decisão, assim, aqui, né? Porque tem muita coisa que vocês estão colocando, a Suzete está aqui aplaudindo a iniciativa, muita coisa aparecendo no bate-papo e estamos muito animados com tudo isso. Muito Júlio, bom. consigo passar para a Lena e para o César, ou você prefere complementar teu raciocínio antes de passar aqui? Não, rapidinho, porque eu consegui localizar aqui a reflexão, e aí como todo mundo vai ter acesso, mas eu preciso fazer só, porque a fala final dela resume tudo isso que a gente está falando aqui. O que eu achei sensacional foi isso. Rapidamente, 1 minuto, e já encerro. Eu vou ler aqui porque realmente é sensacional. Posto isso, penso não ser fácil o entendimento da linguagem, nomenclatura, códigos, indicadores de acompanhamento utilizados em relatórios e instrumentos de gestão orçamentária por alguns atores nesse contexto, principalmente para o controle social no tocante à interpretação de alguns dados e indicadores, que a gente nem tocou aqui no controle social ainda, hein? Eles podem estar disponíveis, porém, não são corretamente entendidos por boa parte das pessoas que têm acesso a eles. Fato este que culmina com o monitoramento e avaliação insuficiente e deficiente. Diante dessas reflexões e com melhor entendimento acerca do financiamento do SUS, pode-se vislumbrar mudanças no processo de trabalho, desde que haja qualificação da equipe que trabalha no planejamento, maior articulação entre os responsáveis pelo planejamento e acompanhamento da execução das ações e serviços públicos de saúde e a equipe de planejamento orçamentário para avaliações periódicas que permitam o redirecionamento das ações, se necessário, de forma oportuna. Ponto. Volto contigo, André. Muito obrigada, Antônio. César estava inscrito, acho que antes, depois, na sequência, eu já passo para a Lena, tá bom? Então, boa tarde a todos. Meu nome é César, sou o subcoordenador da Unidade de Execução Orçamentária aqui no Fundo Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte. E meu comentário foi no sentido do controle, né? Tivemos as portarias de consolidação, que ficou uma portaria imensa, mais de 700 páginas. E eu acho que a gente tem que pensar um pouco melhor antes de elaborar normas que definem a destinação de um recurso. O excesso dessas normas tem causado justamente o entrave nos entes federativos, né? O entrave de execução orçamentária. Claro que planejar é essencial para se executar políticas públicas, planejar, avaliar, controlar, monitorar. Mas o excesso de controles, né, o excesso de portarias, o excesso de regras, algumas das regras contraditórias entre elas, criou um Frankenstein que a gente visualiza aí em termos de números, né? São bilhões de reais nas contas públicas dos entes federativos, e a resposta para isso é uma só: insegurança jurídica da gestão, memória de trabalho, porque as equipes mudam, e entender legislação, direito financeiro, e na especificidade do SUS, que existe um direito financeiro específico do SUS, você tem que ser um especialista, tipo Júnior, para você entender. E você exigir isso na pluralidade que o Brasil né? Na qualificação que não se dá aos servidores, embora sejam contadores, economistas, administradores, eles precisam entender toda essa sistemática. Então, deixá-lo mais complexo gera essa paralisação de recursos. A criação de duas contas, Júnior, realmente favoreceu muito, mas apenas o fluxo de caixa. Apenas o fluxo de caixa. A questão das vinculações funcionais programáticas, ao meu ver, precisam ser revistas. Está havendo uma cogestão. A União decide por um Estado aonde vai alocar o recurso. Claro que as decisões são elaboradas na CIB, numa CIT, né, tripartite, numa bipartite, mas na hora de operacionalizar isso, cria-se um conjunto de regras que às vezes inviabiliza a execução orçamentária.
e isso que eu tenho visto no dia a dia aqui do Fundo Estadual, no período que eu estou trabalhando aqui, né, enquanto contador. A gente precisa avançar. Na hora de elaborar uma norma, precisamos chamar diversos olhares. Ministério da Saúde, Secretaria de Tesouro Nacional, os órgãos de controle, o Tribunal de Contas da União, o CGU, o Ministério Público Federal, porque lá na frente, na hora de executar, nós encontramos algum entrave, e aí esse não é o fórum adequado de eu detalhar tecnicamente, operacionalmente, quais são esses entraves, né, legislativos, normativos, que corrobora com o engessamento da execução orçamentária no âmbito do Sistema Único de Saúde. Mas existe, eu coloquei, inclusive, em forma de questões lá no curso, né, na plataforma, em forma de questão, aqui é impossível, né, debater isso, são muitas pessoas, mas se os especialistas puderem dar uma olhadinha, em dois quesitos, né, que eu coloquei lá, houve avanço, mas ainda está muito engessado, né, nós sabemos disso. Exigir de municípios que muitos deles copiam a LOA, que eles operacionalizem um sistema complexo como esse, é inviável, né? E essa reflexão que eu deixo, não é nenhuma pergunta, você está entendendo o que eu estou falando, porque você trabalhou isso como diretor do fundo, visualizou essa dificuldade, né, dos entes federativos, ela ainda é patente, mas enquanto a gente não flexibilizar, não elaborar normas pensando apenas no controle, mas pensando também em sua execução. Né? Normalmente, o brasileiro ele elabora norma pensando em controlar e evitar o desvio, mas você também tem que pensar na fluidez da execução orçamentária. Tem que se pensar nessa ótica também. E aí, quando você cria muitos controles, muita legislação, você cria um labirinto que o gestor e os seus assessores, se não estiverem bem instruídos, vão se perder nele. E isso tem acontecido aqui no Brasil. Esses comentários. Muito obrigada, César. Lena, por favor. Oi, pessoal, boa tarde a todos, todas, todes. E eu queria dizer para vocês que fiquei muito feliz em acompanhar aí essa primeira unidade, principalmente os fóruns. Achei as discussões, as questões de altíssimo nível. Quero concordar aí, por último, com o César. Eu acho que nós temos que olhar, mesmo aqui nas nossas respostas, que nós temos vários Brasis a serem respondidos. Né? A gente é um país que tem 5.570 municípios, e desses, apenas 49 têm mais de 500 mil habitantes. E aqui eu falo de capacidade. Nós estamos aqui com 26 unidades federativas que fizeram planejamento, né? Apoiados de forma tripartite até, eu diria, né? Mas principalmente bipartite, demandado pelo CONAS e Ministério da Saúde, com apoio. Então, aqui, todos os estados aqui têm plano estratégico, né? A gente está fazendo nesse projeto, dentro desse projeto aqui, o monitoramento e avaliação. E eu imagino que, assim, nós que estamos acompanhando aqui, eu não imagino, não, eu tenho certeza de que a gente está muito feliz com o que a gente tem sentido em todos esses estados, né, num aumento da capacidade, seja de se organizar para dar resposta a isso, seja para avançar, já está organizado, mas quer também avançar a partir dali. Então, essas pessoas que estão aqui são elas que fazem monitoramento, avaliação, que estão envolvidas em todo esse processo. Então, eu queria resgatar isso, porque eu acho que tem ganhos de processo que às vezes a gente não enxerga. Então, assim, quando o César fala, tem muita norma e tem lugar que não consegue fazer qualquer tipo de norma e até copia do Estado, a LOA e tal. Eu acho que também estou falando aqui de planejamento do Triângulo do Matos, né? A gente às vezes tem um plano, às vezes a gente até tem algumas pessoas para fazer esse plano, mas a gente não tem governabilidade. Né? Às vezes a gente tem governabilidade, tem o plano e não tem as pessoas. E esse triângulo, essa dificuldade em cada um desses ângulos desse triângulo, são das mais diferentes ordens nesses 5.570 municípios. Então, aqui,
assim, eu acho que a gente escutou muita coisa boa aí, viu, Júnior, e Luana? Mas aqui, lembrem que a gente está falando para muitos, né? Um estado se planeja em cima dos seus municípios, em cima de suas regiões, né? Então, os exemplos e as respostas, elas são diversas. Existem estados que ainda trabalham com a questão da gestão plena em alguns municípios. Entendeu? De que forma que eles fazem isso, não existindo a legislação? Pois é, são as várias formas, os vários arranjos institucionais para o que tem o ideal e o que é possível. Né? E a gente trabalha com esses dois pontos. Eu só queria trazer isso porque é essa equipe aqui que, poxa, fez um belo de um planejamento, né? E aí a gente tem que lembrar ali os 3 pontos do Triângulo de Matos, a gente que estão fazendo com a gente a construção, né, um movimento grande de monitoramento e avaliação, uns mais avançados, outros iniciando, outros compondo equipe em vários pontos. Então, eu queria resgatar isso aí para vocês, tá? Muito obrigada, Helena, pelas suas considerações. Eu acho que talvez a gente possa fazer o seguinte pacto, né? De ir para as considerações finais dos 2 especialistas em função do horário. O nosso compromisso, então, já assumido aqui com a coordenação do projeto, a Paula já colocou que nós vamos, né, já fazer um movimento de convite para o Júnior e a Luana conversarem, gravarem uma conversa de continuidade com todas as questões que estão aqui no chat, que nós não conseguimos, né, abordar os comentários, e fazer o convite também para que vocês, na sequência, ao término da plenária, possam preencher o link do Forms com a avaliação que já estará disponível para vocês, tá bom? Então, eu convido Júnior e Luana para as considerações finais, para que nós possamos aqui fazer o encerramento dentro do horário, tá bom? Pessoal, eu queria então agradecer essa oportunidade. Eu estava um pouco ansiosa também por esse encontro, né? Porque é muito produtivo, né? Essa construção, os questionamentos nos remetem a pensar, a refletir também sobre algumas discussões, né? Principalmente sobre discussões a nível nacional. Acho que muito bem pontuado pela Lena, agora por último, em relação ao planejamento ascendente, e aí eu vou rapidamente, né, como consideração final, eu estava numa aula de planejamento com os meus alunos e fizemos os nossos futuros médicos a escreverem uma diretriz com objetivo, meta, indicador, e eles quase morreram do coração, né? Porque não tinham noção que era assim que funcionava o planejamento da saúde, né? Então, como é importante ter todo o envolvimento, todo mundo ter essa visão. Agradeço a oportunidade, temos outro encontro em maio e esperamos que possamos contribuir com o processo de aprendizagem de todos, porque eu acho que a aprendizagem é coletiva, é tanto de vocês quanto, vou falar por mim, né? E quanto nossa que estamos aqui do outro lado. Muito obrigada. Bom, pessoal, a gente já sabia que o tempo seria exatamente esse e não daria para discutir tudo, porque realmente é empolgante. É empolgante e já de antemão eu me solidarizo com todos vocês, porque não é fácil, não. É multidimensional mesmo, o César tem toda a razão. E a gente tem que estar encarando os desafios no nosso dia a dia, né? O SUS é isso, até para fortalecer o sistema. A Lena trouxe aí um contexto que a gente não está no mundo perfeito, né? E a gente sabe que por mais que a gente lute, a gente também não vai conseguir chegar a ter o mundo perfeito. Então a gente tem que minimizar as coisas de uma forma única, que, a meu ver, é o conhecimento, né? Eu acho que nada supera o conhecimento, né? Porque do conhecimento vem tudo, vem a educação, vem, né, a cordialidade, mas o conhecimento é fundamental para a gente minimizar isso tudo, né? E não ficar frustrado e não ficar
não adoecer porque não conseguir resolver as coisas. Mas é isso mesmo. O nosso grande problema é o tempo. O tempo passa muito rápido. E muitas vezes a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer dentro do tempo que está estabelecido. E aí a gente perde muito em não conversar com as pessoas, em tentar uniformizar procedimentos, né? É essa busca incessante diária, né? E fique tranquilo que isso não acontece só no nível de vocês, né? Acontece, na minha experiência, no nível federal, acontece muito isso. Muitas vezes a gente é surpreendido dentro da própria casa com uma coisa que fica difícil a execução, né? E aí você gasta energia boa com coisa ruim. A gente tem que gastar energia boa com coisa boa. Mas é o desafio. Mas o conhecimento, a gente não pode abrir mão dele nunca, porque dele vai depender a nossa saúde mental. Né? A gente precisa ter isso sempre em mente para poder tocar o nosso dia a dia, porque a gente não tem só o trabalho, a gente tem outras coisas. Né? A parte social é importante, a parte familiar é importante, mas é isso, a gente tem que estar sempre disposto, né? E correndo quanto o tempo, né? Fazer o que, como a gente está aqui agora correndo quanto o tempo, né? Porque o tempo é o limitador. Né? Então a gente não pode perder prazos, porque prazo perdido é prazo vencido. Então, a gente tem que se arrumar, se reorganizar para que as coisas aconteçam adequadamente dentro daquilo que foi estabelecido, na maior parte das vezes não por nós, mas por outros que muitas vezes não têm a sensibilidade social, né, em colocar as coisas para que elas aconteçam da melhor maneira possível. Mas eu sou muito grato por ter participado desse processo, né, aprendi muito, né, fabuloso. E só resta desejar sucesso a todos aí, né? A gente vai continuar acompanhando aí a plataforma, vendo as considerações que vocês colocam. Eu vou procurar a tua, César, porque faz todo sentido isso que tu colocaste, né? De outros eu, né, não guardei muitos nomes, mas tem muita coisa interessante. A gente já conversou sobre isso ontem. Então, assim, é sucesso total. Parabéns, né? E a coordenação, a Paula, a equipe, a Niara, a Lena, a Gilson, que formataram isso de uma maneira tal que faz com que a gente fique num pensamento sempre constante, né? Buscando sempre alternativas favoráveis ao processo do fortalecimento do nosso SUS. Um abraço a todos e boa sorte. Obrigado. Muito obrigada. Então, acho que gostaria de mais uma vez agradecer você, Antônio Carlos Júnior, Luana Tironi, né, por terem aceitado o convite. Gostaria também de agradecer a presença aqui da Lena Pérez, que é a consultora técnica, junto com o Gilson Kalimann e a Clara Sete, né, que lidera esse projeto tecnicamente, os três, junto com a equipe de facilitadores que nós gostaríamos de ler aqui nominalmente, né? A Alessandra Martins, o Anderson Dias, a Ângela Pota, a CarlaCisotto, Carlos Pius, Daniele Guerra, Everton Lopes, Fabiana da Mota, Florentino Araújo, Gabriel Batista, Gilcilene Preta, Lavínia Aragão, Leonardo Girão, Lutigardes Bastos, Manuel Geraldo, Rosana Marques, Stephanie Culpa. E dentro da equipe de gestão também agradecer a Cássia, agradecer o Givanildo e a nossa coordenadora de projetos aqui, que é a Paula Campos também, que acho que se ela estiver aqui, ela assume a vez aqui para fazer o encerramento em agradecimento aos demais parceiros que estão aqui também, do projeto que estão na plenária. Paula, gente, obrigada, eu estou aqui sim. Esses momentos, eles são muito ricos para a gente, para todos nós. E aí eu vou reforçar um ponto, né? Eu acho que a Niara já agradeceu a todos a Contento, agradecer a vocês que estão dentro que toparam fazer essa plataforma e que toparam esse desafio. Essa trilha da plataforma, ela está toda articulada com o nosso projeto aí, desenvolvido pelas nossas facilitadoras e facilitadores com vocês nas oficinas. Então, tudo que a gente pensa aqui está articulado à proposta do nosso projeto, né? E aí, para a gente é muito importante que vocês compartilhem práticas de vocês em relação a essas dimensões aqui que a gente tem colocado, né? A gente tem muitos desafios em relação ao planejamento, ao monitoramento, à avaliação, à execução dos recursos, e a gente sabe que vários de vocês têm boas práticas em relação a essas pequenas dimensões. A gente sabe que, como um todo, né, a gente ainda não tem uma enorme grande prática, porque isso é o desafio que está posto, né? Mas a gente sabe que a gente tem boas práticas em várias dimensões que permeiam esse processo.
Então, sinalizem, mandem para a gente. Algumas delas a gente já sabe, mas nem todas. E eu acho que a necessidade aqui de todos vocês é se ouvirem e ouvirem esses momentos, essas práticas, desculpa, que vocês têm em relação aí a esses desafios que estão postos no SUS. Então, obrigada. A gente se vê aí no dia 6 de maio, né, Cássia? Que é a nossa próxima plenária. E a gente vai devolver para vocês esse vídeo respondendo a pontos aqui que não foram colocados hoje, tá bom? Obrigada, gente. Força para todos. Ah, Tininha, agradecer a Tininha, o Ministério também. A Tininha está aqui. A Tininha levantou a mão. Tininha, vamos lá. Cadê você? Tininha, tá aqui ainda com a gente? Acho que a Tininha deve ter perdido a conexão, mas ela acompanhou toda a plenária e fez Não, uma ela está avaliação. aqui, ela está vindo aqui, Aqui? ó. Aqui, ó. Tá aqui. Vou tirar aqui, ó. Não, tá funcionando, bendito do computador lá. Vocês não conseguiam me ver. Bom, eu tinha que vir falar com vocês, né? Primeiro, assim, mais uma vez, falar da minha felicidade, do sucesso desse projeto, de ver o tanto que vocês estão engajados, que a gente sabe como é que é o dia a dia, a loucura que a gente está aqui agora, inclusive na oficina de trabalho com os facilitadores, né, do projeto da planificação e do Planifica SUS. Então, é assim, uma correria e a gente sente assim a vontade e o compromisso que foi muito falado, inclusive nas apresentações que fizeram para a gente, que os facilitadores fizeram aqui para a gente, das equipes da secretaria. Então, assim, se a gente pode falar, né, de celebridades, as celebridades são vocês, que estão botando a mão na massa com toda essa dificuldade, com toda essa confusão que a gente está vivendo, com pandemia, com tudo isso, e vocês estão aí firmes e fortes, ainda reservando um tempo para poder estar participando dessa, né, dessa plenária, de estar se expondo, de estar falando das fragilidades que vocês encontram aí na ponta, de estar compartilhando boas experiências, como a gente viu aí agora o DF, né, a cartilha, enfim, tá. Então, é isso que sustenta o SUS. E é com essa garra e com essa força que a gente vai conseguir consolidar e fortalecer o nosso sistema único de saúde. Então, eu não podia deixar de agradecer muito a vocês por esse compromisso, né? E desejar boa sorte e dizer que a gente está aqui para o que deve e para o que vocês precisarem da gente, né, Júlia? Eu encho o saco desse aqui que vocês nem imaginam. Obrigada, gente, de coração. Obrigada, Tininha. A gente não larga mais vocês, viu? Queria agradecer também ao Ministério que esteve aqui hoje e que estará também nas nossas próximas plenárias, tá, pessoal? Então a gente se vê em breve. Força para todos, que os desafios são muitos, mas a gente tem aqui uma rede importante para a gente lidar com esses desafios da melhor forma, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.